Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Hoje, dia 1 de dezembro, sim, estamos em dezembro e o papo de hoje vai ser a Taesa. Vou pular aqui para o disclaimer e a gente vai comentar sobre a Taesa, fundamentos, dividendos. Vai ter também BTC, cada vez mais eu vou colocar BTC para vocês, agora que o Trade Hunter é parceiraço por aqui. Então a gente vai estudar fundamentos, que está na tela para vocês, será o primeiro. Depois, dividendos, Taesa 11 e Taesa 4. Podemos fazer aqui uns prognósticos, umas projeções de preço-teto. Tá? Por fim, a gente vai comentar também sobre o BTC, posição alugada, a rentabilidade pós teto do ICMS, que eu frisei bastante para vocês que o IEX, utilidade pública, seria um bom setor ali para se vender, tirando as empresas de saneamento, porque elas haviam caído muito mais do que as elétricas, então as elétricas seriam ali. E até coloquei um trade aí dia que deu parcialmente certo com a Equatorial, e aí ela foi lá e comprou, adquiriu a distribuidora de Goiás e acabou tirando o resto do meu trade, mas enfim, vou comentar bastante sobre Taesa e lá no final do vídeo, Taesa 4 e Taesa 11, certo? Bom, na tela, pessoal, vocês estão observando, eu acho que é até melhor eu fazer dessa maneira aqui, né? Vocês pegam um pouquinho da rabeira ali em cima, mas acho que dá do PDF. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu quero colocar aqui é a Taesa, que nos quase 24 meses anteriores, nos 2 últimos anos, conseguiu aqui aproveitar bem e repassar a sua inflação, básico, tá? As distribuidoras também, as geradoras também, acho que todo mundo conseguiu, tá? 2020/21, principalmente 2021, com a crise hídrica, as geradoras termoelétricas foram bem, tá? Mas agora, transmissoras sempre vão bem. Mas não, né? Sempre essas transmissoras vão bem, porque elas têm ali aquela concessão única e simples de transmitir a energia, não importa como seja feita, tá? Então, elas detêm essa renda quase que fixa, tá? Tirando aí raras exceções quando os linhões quebram ou tem acidentes, né? E aí, sim, é um problema. Mas, via de regra, é quase que uma renda fixa aqui, reloginho, os fundamentos. Então, a gente sempre vai ter que olhar para a Transmissão Paulista, para a Taesa, e também agora a EDP, que vem a CPFL, que vem aumentando sua posição em transmissão, tá? Sempre vai ter que olhar como está a eficiência dos custos, tá? E quais são os projetos de investimento para o futuro, para tentar visualizar ali algum tipo de crescimento. E a Taesa e a Transmissão Paulista, vamos dizer assim, sempre foram top da Bolsa. Transmissoras são quase que únicas ali. Nós temos também a Alupar, mas a Alupar tem uma governança meio tenebrosa, não que a Taesa e a Transmissão Paulista sejam exuberantes, tá? A Transmissão Paulista tem preferencial, a Taesa tem unit, então não são top ali na governança. Aliás, caso a CEMIG deseje vender e de fato venda a posição na Taesa, pessoal, olha, tá aí um grande passo para ela vir para o novo mercado. Quem sabe a gente não fala só de Taesa 3 daqui a um tempo, Tae 3, tá? Mas conseguiu lucrar, sim. E agora, pós teto ICMS, pessoal, pós período de inflação, essas empresas devem ser deixadas um pouco de lado. De lado eu digo para o trader, para o especulador, para o holder começou a temporada. Voltou a temporada boa de compra. Por que para o especulador é ruim, pessoal? Porque o combate à inflação se dá por juros. E eu comentei isso no vídeo da Transmissão Paulista. Então, os juros ele sempre tem um efeito tardio, está subindo hoje, vai impactar a economia daqui a 6, 12, 18 meses, tá? E o corte de juros também é tardio. Primeiro baixa a inflação até atingir a meta. Atingiu a meta, começa a cortar juros, tá? Então, esse período em que a inflação está caindo e os juros ainda está lá em cima, tá? Porque a inflação não chegou à meta, os juros têm que ficar padronizado, semana que vem tem reunião, o Roberto Campos deve manter os juros, tá? Essa manutenção de juros, tá? É bom para o consumo e varejo, para construção civil, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas para a utilidade pública é ruim, porque enquanto os juros continuam num patamar alto e a inflação vai caindo, essa diferença é o tal juros real, que foi o gráfico que eu postei para vocês ontem no vídeo da Transmissão Paulista. E quanto maior o juro real, menor a atratividade. Ups, pulei aqui, ó. Quanto maior o juro real, menor a atratividade. Eu vou buscar para vocês, tá? Aquele gráfico, eu acho que eu tenho, tá aqui, ó. É esse gráfico que eu tô falando, pessoal. Tá? Deixa eu botar para vocês aqui rapidamente. Tá? Enquanto eu estou com o Point ou Fix ligado, eu não consigo. Agora sim. Então é esse gráfico que eu postei ontem, tá? E que eu vou postar de novo, só que sem o QR Code aqui do digníssimo Trade Hunter. Esse é o QR Code que já
entra aqui no papo para vocês. Pessoal, então este é o tipo de gráfico que nos picos, esse gráfico é o juro real, ou seja, é a Selic, não os juros futuro, menos o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Dá o juro real, tá? No acumulado, não no mensal, senão ficaria um gráfico parecendo batimento cardíaco aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui nos picos desse gráfico, vocês podem me pedir por e-mail, etc., que eu vou fazendo essa pesquisa dia a dia para mostrar a atualização desse gráfico para vocês. Se vocês quiserem aprender a mexer com esses itens macro, eu fiz um treinamento recente que eu tô deixando agora na descrição. Tá? Então, quanto maior o pico e por mais tempo lá ficar, pior. Então, hoje nós temos um juro real de aproximadamente 7%. Tá? Isso é difícil, isso compete diretamente sem risco. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é pré-fixado. LCI, LCA, Tesouro Direto, pré-fixado. 7% mínimo de rentabilidade real. Então você pega o seu CDB, você pega o seu Tesouro Direto pré-fixado, tira a inflação e sobra 7% líquido para você. Tá? Então a TIR, a VPL, o fluxo de caixa descontado, no caso de a valuation de ações, pessoal, fica difícil combater ou lutar, competir com esse juro real enorme. Tá? Então durante esse processo aqui de subida, as empresas ainda conseguem, tá? Principalmente no pré-zero. Tá? Então o zero aqui está nessa escala. Aqui está o zero, não existe juro real. Então durante 2020 inteiro, 2021 praticamente inteiro, as empresas de energia elétrica, utilidade pública, tinham ali bastante atratividade. Não vou dizer que todas foram bem, mas tinham bastante atratividade. Tá? Determinado ponto, até aqui, sei lá, 3,5, 4, tudo bem, ainda é atraente, mas depois, pessoal, o pessoal começa a fazer conta e fala, vou para renda fixa. De curto prazo, LCI de 3 meses, um inscrito me perguntou qual que é a principal aplicação minha em renda fixa hoje. LCI de 3 meses, tá? 3 meses, às vezes eu vou para 2 meses. Deixo meu dinheiro rendendo ali, volto, dali a 2 meses e vejo se na bolsa tem oportunidade. Não tem, volta para mais 2%. Enquanto nós tivermos um juros real desse tamanho, e me parece que o Roberto Campos não vai mudar no primeiro semestre, tá? A inflação vai ter que cair muito ainda para de fato a gente ter a mudança dessa rentabilidade real. Quanto mais a inflação cair e os juros permanecer, pessoal, maior vai ser essa linha aqui, ó. Mais alto esse gráfico tende a ficar. E eu acho que ele vai sim beijar os 8,24%, quem sabe os 10%, para daí sim o Roberto Campos começar a cortar os juros. Porque a inflação vai ter se aproximado ou atingido a meta. Isso é importante saber, pessoal, para o setor. Tá? Agora falando de Taesa, voltando a falar de Taesa aqui, tá? O que eu quero comentar? Os dividendos da Taesa 11, aqui líquido, então o scanner da bolsa, também parceiro do canal, ele já divide para nós anualizado, dá a média dos últimos 3 anos aqui que eu já vou mostrar, líquida, tá? Já tem 15% quando de JCP. Então a Taesa 11, pessoal, de 2020 para cá, principalmente 2020 e 2021, foi aquele cenário de juros real negativo, ou baixo, ou neutro, ou zerado. Então fez sentido mandar bala nos dividendos. Mandou. Tá? Agora, 2022, tomem cuidado, porque esse dividendo aqui já começou a ser superinflado. O payout da Taesa está em 99%. Tá? Voltando àquele primeiro slide, que eu não cheguei a comentar o gráfico de baixo, tá? Esse gráfico de baixo específico, deixa eu trocar aqui de... Esse gráfico de baixo aqui, pessoal, esse aqui, ó, mostra uma curva um pouquinho não interessante para o momento. Ou seja, para 2023, que é o quê? EBITDA e receita caindo, tá? E os proventos ainda subindo. Tá? Então, muitas pessoas que começaram a investir na Taesa em 2022, para 2023, eu teria pelo menos uma pisadinha no freio em relação a dividendos. Tá? A dividendos, pessoal. Certo? E os traders curto e médio prazo, vender resistência, comprar suporte é interessante porque eu acho que essas empresas vão lateralizar. Elas continuam atraentes, mesmo com um juros real forte. E já caíram. Então, aquele trade que eu comentei, tá, da alocação de recurso ali via setorial lá de julho, agosto, já aconteceu, pessoal. Agora, pode cair? Pode, mas vai ser brigado. Já vai ter mais equilíbrio, tá? Até o próximo ciclo de corte de juros. Quando nós tivermos o próximo corte de juros, bom, vai ser aí que essas empresas vão respirar um pouquinho, tá? Então, é importante a gente ter essa noção de curto, médio.
O holder, que eu falei que começa a temporada interessante, porque a empresa caiu para chuchu. Tá? Eu já vou falar isso para vocês no gráfico já já. Vamos lá, fazer um preço teto aqui da Taesa, pessoal. A média dos últimos 3 anos líquida é de R$ 4,06, mas vamos lá, né? Vamos tentar colocar para, eu vou tentar colocar para vocês que chegam num pico, tá? Vamos colocar 3,11 aqui, que foi 2020, tá? Quando a inflação estava subindo, mas não estava super exagerada, e a curva de juros foi cortada para 2%. Ou seja, nós não temos um bom parâmetro nos últimos 2 anos, pessoal. Tá? 3 anos aqui, porque, né, 2020, 21 e 22. Então, assim, fica difícil, já estamos quase em 2023, fica difícil olhar para esses dividendos aqui e trazer alguma perspectiva. Mas, média dos últimos 3 anos, R$ 4,06, vamos lá, R$ 4,06, divide por 6%, Barsi, Bazin, tá? Chegamos a 67, 66. Eu não acho que é essa a conta, tá? Eu acho que é muito mais parecido aqui com os 2,85, R$ 3. Eu acho que é muito mais por aí, pessoal. Entre 2,60 e R$ 3. Vamos lá. 2,60, vamos supor. 6%, R$ 43. Opa, aqui me parece mais coerente. Entre 2,60 e R$ 3. Coloquei 2,60 o piso. R$ 43,33 ainda é uma empresa atraente, então. Hoje vale 35. Quando a gente vai para os dividendos da TAE4, pessoal, e aqui, infelizmente, site Fundamentei agora não é líquido, tá? Ele é bruto, certo? Ele é bruto. Então, vou pôr uma média aí, antes de 2020, que a gente variava entre 60 a 90. Então, vamos colocar ali, você um pouquinho mais doce, vamos pôr 70 centavos por ano, 6%, R$ 11,66. Hoje, a Taesa 4 está em 11,70, 11,80. Então está mais ou menos justa ali. Beleza? Então depende do seu viés, depende da sua perspectiva de dividendos. Se você colocasse, por exemplo, 90 centavos, tá? Por 6%, íamos para R$ 15. Então estaria barata hoje a Taesa 4. Depende das suas projeções. Eu acho que, até pela fala do CEO, que ele quer equilibrar investimentos e proventos, tá? E caixa, ele deve dar uma segurada para o ano de 2023. As condições macro indicam isso. Agora sim, aquele QR Code faz todo sentido para vocês, pessoal, que é o BTC, ou seja, a quantidade alugada versus o preço de fechamento da Taesa. Essa aqui é a Taesa 11. E nós temos aí o fechamento em verde, quantidade alugada em vermelho. Então nós tivemos um hype aqui, um aumento da quantidade alugada e um desabar aqui das cotações, porém teve DataX, pessoal. Então, esse desabar forte também veio porque ex-dividendos. Tá? Então, natural. Tá? Eu não tenho nada a comentar aqui sobre put call ratio, que também tem no Trade Hunter, sobre aluguel de ações por causa da Taesa. O que eu mais comento é o fluxo aí de curto prazo, que não é muito favorável, não tende a ser muito favorável pelas condições que eu já mostrei ali de juro real. Tá? Fecho, antes das análises técnicas, pessoal, esse gráfico é o mais importante. Então, vejam aqui que pós o Bolsonaro sancionar o ICMS, o teto, eu coloquei PEC, mas é teto, o teto do ICMS, eu acho que foi via PEC também, né? Que foi ali em 24 de junho. Então vocês podem pesquisar no Google aí, 24 de junho. Naquele momento, nós tivemos uma primeira resposta do mercado na direção correta, queda. Então aqui é o IEX em azul claro, em azul escuro é a Taesa 11 e em vermelho é a Transmissão Paulista. Então nós tivemos o setor vindo para baixo e as duas comparadas, Transmissão Paulista e Taesa também. Só que em um segundo momento, pessoal, nós tivemos que a PEC dos benefícios. Tá? E a PEC dos benefícios fez a bolsa como um todo subir. Pós-PEC dos benefícios, principalmente. Tá? E bom, esse movimento apagou o que é estrutural. O estrutural era o quê? Até dezembro isso aqui vigora. Para energia elétrica, telecom e mais um setor que me fugiu da memória agora, o ICMS, combustíveis, né? Óbvio, tá? Então tá aqui. Bom, depois da PEC e o começo aí das eleições, você pode dizer, tudo bem, o que nós tivemos? Queda. E essa queda, sim, para mim foi a correta. Essa direção, sim, foi a correta. Essa direção, sim, foi a correta. Mas tivemos aqui um momento em que, putz, né? Como que prendeu a receita, certo? Que é corrigida por IPCA, e os juros foi lá para cima, aumentando a dívida. Todas aqui aumentaram a dívida e diminuíram a receita. E mesmo assim o mercado subiu. Beleza, acontece.
tá? Mas é para mim bem interessante, é um marco realmente esse teto do ICMS e que continua para mim o fluxo vendedor também por causa dele até pelo menos 31 de dezembro. Vamos ver como que vai abrir ano que vem e quais serão as medidas adotadas aí, tá? Bom, feito isso, pessoal, eu deixo aqui o QR Code do Trade Hunter para vocês conhecerem a plataforma, tá? Gratuita, tem a versão gratuita para vocês. Eu trago aqui da Taesa 4. Então, ela já fez a simetria. Tá? Então, o trade, pessoal, tá? Que se iniciou lá em julho, que tomou esse calor aqui, ó, da PEC dos benefícios, opa, ele agora está coerente. Tá? Entre 11,53 e 11,44, que eram alvos, bateu ontem, tá? Bateu hoje, perdão. Tem o 10,74, alvos de queda também. Natural durante esse período em que juros real está muito alto. Tá? O juros real está muito alto. Então é difícil imaginar que o setor vai conseguir ter tendência de alta. Qual que é o alvo quando a tendência voltar? R$14,00, 14,97. 13,96, 14,97. Tá? Esses dois são os alvos. Deixa eu tirar aqui. Você, beleza, agora sim. Esses dois são os alvos, só que não para o curto prazo. Por toda a dinâmica que comentei com vocês. Tá? Então esperem lateralização. Meu cenário base é que no máximo 13,6 para depois voltar para os 11, quiçá os 10,74 e ficar por um bom tempo ali, pelo menos o primeiro tri de 2023. Mesma coisa para a Taesa 11 e finalizo o vídeo com ela. Tá? Então ela chega em um alvo nosso, tudo bem. Tá? Já conseguiu ceder toda a simetria que a gente estava já projetando a partir aqui de julho. Tá? E agora eu espero lateralização. Tá? Lateralização com leve viés de queda. Tenho 32,50. 34,67 já tocou. Alvo 36,77. 39,22. 39,62. Eu não tenho ela fazendo tendência no curto. Indo para 44,68. 48,54. Acho muito mais que ela vai continuar lateralizando. Tá? Como nós tivemos um processo de lateralização em 2019. Um processo de lateralização grande aqui entre 2016 até 2019, 2018. Então, é esse processo lateral que eu espero para o setor como um todo, a partir de 2023. Certo? E aí, quando nós tivermos o ciclo de corte de juros acontecendo, beleza, mandamos bala e voltamos para o setor. Certo, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.